Olá, me chamo Ariel Melo, sou enfermeiro com 10 anos de profissão, especialista em urgência e emergência e terapia intensiva e atualmente também mestrando em saúde e comunidade pela Universidade Federal do Piauí. Minha pergunta é: que conhecimento um enfermeiro intensivista traz para a docência? Bem, o conhecimento que o enfermeiro intensivista traz para a docência são os maiores e melhores possíveis, porque é uma área da enfermagem bastante rica de procedimentos e exames, então a gente está apto a fazer bastante coisa, né? Se especializa em bastante coisa, vira um enfermeiro muito técnico mesmo. Nesse sentido, né, em virtude da gente aprender a fazer bastante procedimento, bastante tipo de exame, a gente enriquece também a questão do nosso poder de docência, né? Se a gente aprende muito, a gente tem muito o que ensinar. Como você foi parar na terapia intensiva e por que a decisão de escolher essa área? Bem, na verdade eu não escolhi essa área, né? Foi meio que sem querer que eu caí na terapia intensiva, né? Assim que eu assumi o concurso, eu fui convocado para trabalhar no hospital de urgência de Teresina. E aconteceu que eu caí num ambiente de terapia intensiva, numa semicrítica de lá. E mesmo sem experiência quase que nenhuma da graduação, eu fui pegando rotina, fui adquirindo conhecimento e me apaixonando cada vez mais pela área, tanto que culminou na minha especialização na área de terapia intensiva. Dentre as áreas da enfermagem, a parte de intensivista seria a área que trabalha com maior pressão ou não? Bem, eu acredito que existem várias áreas na enfermagem que tem que lidar com um tipo alto de pressão, né? Com um valor alto de pressão. A terapia intensiva, sem dúvidas, é uma delas, né? Por conta da gravidade dos pacientes que a gente tem que prestar assistência, são pacientes críticos, né? Gravíssimos, que podem vir a óbito a qualquer momento, então exigem um cuidado maior, uma assistência mais aprimorada, mais à beira do leito. A vigilância tem que ser maior, portanto a pressão também é bem maior. Bom dia. Eu gostaria de saber, no seu ponto de vista, quais são as dificuldades que o enfermeiro intensivista enfrenta no seu trabalho. Como maiores dificuldades na terapia intensiva, eu poderia apontar a questão de estrutura. Às vezes a gente não tem a estrutura que a gente deseja, que é a ideal, que é a adequada. Então a gente tem que trabalhar com o que tem, com o que nos é ofertado, o que nos é oferecido. Isso é uma realidade, não só a realidade que eu vivo, mas a realidade do Brasil inteiro. É uma questão estrutural, histórica, enfim. Mas a gente não deixe isso abalar, interferir na qualidade da nossa assistência. A gente sempre procura fazer o melhor possível dentro do que a gente tem em mãos para trabalhar. E a segunda maior dificuldade eu apontaria também a questão de lidar o tempo inteiro com óbito, com pacientes graves, sem prognósticos, pacientes que podem morrer a qualquer momento, então a gente tem que estar bem preparado para isso, porque é uma realidade. Enfim, pacientes são muito graves, então o risco de morte é muito grande. Então é uma das coisas chatas de UTI, uma das dificuldades, a gente saber lidar com a questão do óbito diariamente. Quais as competências que um enfermeiro intensivista precisa ter? Competências para ser intensivista. Eu posso apontar várias aqui, mas eu diria que ser um enfermeiro proativo, né, ágil, um enfermeiro que queira trabalhar, que esteja disposto a trabalhar. Existe muita disposição, muita habilidade, muita criatividade, muito senso de liderança, né, porque tem que lidar com uma equipe, né, não só isso, não só na UTI, mas qualquer setor, enfim, a liderança é importantíssima. E num setor de UTI, onde os pacientes são críticos, né, a pressão é um tanto maior, essa liderança ela tem que ser dobrada.
Então, acho que isso, liderança e habilidades técnicas, inclusive, de saber fazer qualquer tipo de procedimento. Bom dia, eu me chamo Rose Próspero Duarte. Então, a gente quer saber o porquê que você se identificou com essa especialização e se você sempre quis ela de início ou não. A minha identificação com o tema, eu meio que já expliquei, foi devido eu começar a trabalhar com isso, né? Não era o que eu queria, mas, enfim, apareceu para mim essa oportunidade e aí eu entrei de cabeça. À medida que o tempo ia passando, eu fui me interessando pelo assunto, me interessando pela área e fui buscando me especializar, me aprimorar cada vez mais. E hoje eu sou bastante realizado com o meu trabalho, com o que eu faço. Maria Mello, qual o papel do enfermeiro intensivista? Bem, o papel do enfermeiro intensivista, né? Prestar assistência de enfermagem a pacientes críticos, que são pacientes graves, né? Pacientes com alto risco de óbito a qualquer momento e precisam de monitorização contínua, de assistência de enfermagem contínua, à beira-leito, e exige desse enfermeiro que ele tenha uma certa destreza com todo tipo de habilidade, porque é uma área que tem bastante procedimento, bastante exames, então você tem que saber de muita coisa, né? E, enfim, passar todo tipo de sonda, prestar assistência de enfermagem em procedimentos que às vezes nem são nossos, mas que a gente tem que estar lá, que tem que estar auxiliando, nos acessos, nas drenagens torácicas, no cuidado com os drenos, enfim, muitos exames, muitos procedimentos. Então, é um enfermeiro que lida com pacientes críticos, graves e que exige bastante habilidade. O que um profissional precisa ter para seguir na carreira de enfermagem intensivista? Bem, para seguir na carreira, adquirir todas essas habilidades que eu falei, né, de liderança, habilidades técnicas, né, tem que ter muita vontade de trabalhar na área, porque não adianta você se especializar numa coisa que você não tem vontade de trabalhar, numa coisa que você não tem as habilidades necessárias, adequadas, né, para a área. Então, primeiramente, eu diria até que você precisa ter muito gosto, muita vontade e interesse pelo tema, né? E no segundo momento é ter essa destreza, ter essas habilidades para desenvolver esse trabalho. E caso você se identifique, caso você tenha, existem aí várias opções de especializações, pós-graduações, né, tanto na cidade como fora também, até mestrado na área também a gente tem. Enfim, então hoje as opções, as oportunidades são várias. Atividades específicas faz o enfermeiro intensivista? Bem, como atividades específicas eu poderia citar várias, não tem como eu citar aqui porque é muita coisa, muito procedimento, muito exame. Mas, enfim, como são pacientes críticos, pacientes graves, que estão bastante invadidos, que a gente chama, são aqueles pacientes que estão sondados, que estão entubados, que estão cheios de drenos. Então, a gente tem que saber de tudo isso, né? Tem que saber, tem que ser um enfermeiro muito técnico, né? Um enfermeiro muito preparado para todo tipo de procedimento, né? Então a gente tem que auxiliar também os médicos nos procedimentos que são específicos, mas com cara de UTI, que não são muito comuns em outro setor hospitalar, em outro setor assistencial, né? E aí aqui eu poderia citar vários, por exemplo, pacientes intubados sem ventilação mecânica, né? São pacientes que geralmente têm que estar em UTIs, né? Na realidade brasileira a gente ainda vê muito pacientes sem ventilação mecânica em salas de emergência, em salas de estabilização, mas não é o ideal, né? O ideal é que esses pacientes sejam encaminhados para um ambiente de terapia intensiva, né? Então são pacientes com bastante cara de UTI, são pacientes intubados, eu diria assim. Então o enfermeiro tem que conhecer sobre o tema, tem que saber o que é um ventilador mecânico, saber como prestar uma assistência ao paciente que está
em uso de ventilação mecânica, né? Quais são os cuidados de enfermagem? Bom, eu queria saber quais são os desafios dessa profissão. Bem, desafios. Um deles eu já falei, é ter que lidar, às vezes, com condições de trabalho que não são adequadas, que não são suficientes para desenvolver um bom trabalho, né? A gente, às vezes, não tem a estrutura desejada, mas, enfim, tá ali, tem que trabalhar, tem que dar o seu melhor e trabalhar com o que tem para exercer seu trabalho da melhor forma possível.